Nesse momento eu vou apresentar para vocês aqui a cultura franco-cantábrica, que representa um ícone da arte pré-histórica e é um dos principais momentos que a gente deve estudar quando passa pelas culturas do período paleolítico, né, das grandes pinturas rupestres em especial. Então, as culturas franco-cantábricas elas se desenvolvem nessa região chamada Cantábria, que ela abrange ali os Pirineus, que é a divisão entre a França e a Espanha, né, o sul da França, mais ali para o sul da França e o norte da Espanha, e também regiões que no período paleolítico, ali antes de 10.000 a.C., eram regiões que eram quando o nível do mar era mais baixo, ou seja, tinha mais gelo no planeta antes na última era glacial, então o nível do mar era mais baixo, né? Então existiam mais áreas de terra disponíveis e com degelo e isso levou então ao nível do mar aumentasse, né? Então o nível do mar aumentou, levando então a inundação de grandes porções de terra. Então, mudando também, né, obviamente, o mapa, a configuração atual. Então, as culturas franco-cantábricas se desenvolveram em grutas, em cavernas, nessa região toda ali da Espanha e da França, e representam uma unificação, uma certa unificação de um estilo pictórico, de formas religiosas comuns, técnicas artísticas avançadas para a época assim, comparando com outras regiões do mundo, possuem uma sofisticação como poucas tiveram, né? Então, aqui nas Américas, por exemplo, não tem uma comparação entre o que aconteceu com essas culturas franco-cantábricas, né? Os tipos de manifestações artísticas aqui das Américas, especialmente no Brasil, eram manifestações com elementos mais gráficos, elementos mais reduzidos, mais simplificados, enquanto que nas culturas franco-cantábricas, esses homens pré-históricos atingiram um nível de observação mais refinado, um nível de observação mais próximo da realidade. Então havia um tipo de pintura, um tipo de desenho mais ligado à realidade direta, como a gente vai ver agora aqui. Então destaca-se nessa cultura franco-cantábrica duas cavernas principais, entre outras, obviamente, mas duas cavernas se destacam, entre elas Lascaux, na França, que foi descoberta em 1940, e Altamira, que foi descoberta um pouco mais anteriormente, né, mais antiga. Mais assim, final do século XIX, século XX, início do século XX. E essas duas cavernas, elas são emblemáticas, porque elas são uma espécie de síntese de toda essa cultura e onde se encontram as pinturas mais ricas, mais sofisticadas. Então, através dessas duas cavernas, é possível a gente ter um panorama dessa arte rupestre, essa arte do Paleolítico nessa região em especial. E como a gente vê nessa imagem, o que a caverna nos mostra, né? O que as teorias nos apresentam. A gente não tem uma ideia clara, uma ideia definitiva do qual que era o sentido da arte, por que se fazia essas pinturas nas cavernas, né? Essas pinturas, então assim, o que os autores acreditam, o que os especialistas, os arqueólogos, os historiadores da arte, o que eles acreditam que seja? Que essas pinturas, elas seriam uma espécie de rituais com sentido sacros, né? Em que o homem fizesse uma espécie de projeção de uma boa aventurança na caça, que ele tivesse sucesso nas suas caçadas. Esses animais conteriam espíritos da natureza, então seria necessária a sua manifestação pictórica, como se a própria pintura representasse o animal na realidade. Esses animais também seriam espíritos, como se fossem deuses, né, da natureza, porque dentro das religiões antigas, dos cultos antigos, das crenças antigas, especialmente, ainda nem religião a gente pode dizer propriamente nesse período, mas essas crenças paleolíticas, elas são baseadas no animismo, ou seja,
O animismo ele é ligado a espíritos da natureza. Então, uma árvore, uma pedra, a chuva, o sol, né? Então, a fertilidade, tudo isso é repleto de espíritos. Esses espíritos devem ser lembrados, devem ser favorecidos a todo momento, né? Então, as principais teorias indicam com o quê? Que esses grandes salões pintados eles envolvessem esses rituais. Então, agora, como era o ritual, o sentido disso tudo ainda permanece e certamente vai permanecer um grande mistério, porque não tem uma documentação, né? Não havia escrita, a gente não consegue saber com exatidão como e por que tudo isso era feito, né? Então ficam as teorias principais indicam tudo isso. Então, ah, essas cavernas nos mostram também coisas interessantes, né? Porque além dessas teorias, né, que seria uma espécie de, por exemplo, de duplo do animal, né? À medida que o homem vai caçando e matando os animais, ele faria talvez uma réplica desse animal para que esse animal não faltasse, não se extinguisse na sua região, seria para ele ter sucesso na caça, seria para dar boa sorte, seria que talvez para esse animal, espírito, Deus, protegesse a sua própria família, a sua própria comunidade, o que seria? A gente não sabe ao certo, né? E propriamente uma ideia de rito de fertilidade. Isso também está muito ligado ao rito de fertilidade, a um rito de prosperidade. Então, a fertilidade como prosperidade, para que isso tudo não cesse jamais, né? Que tenha sempre bom êxito nas caças, né? Que não falte, então, alimentos e, enfim, tudo isso que já foi dito anteriormente. E essas cavernas também, elas mostram, como eu disse anteriormente, um realismo muito forte, ou seja, os animais se parecem muito com a realidade. Não é um animal estilizado apenas, como a gente vê aqui no Brasil ou vê em outras culturas, mas animais com aspectos físicos muito parecidos com a realidade, inclusive de animais que já foram extintos, né? Animais que existiam na época e que não existem mais. Há também uma sofisticada técnica de policromia, ou seja, uma sofisticada técnica de pintura. Esses homens primitivos eles usavam pigmentos da terra naturais, como óxido de ferro, ossos queimados, terra, né, os pigmentos da terra, pigmentos vegetais, né, como sementes. Então, uma série de materiais, né, orgânicos disponíveis na natureza e inorgânicos também, né, como os próprios minerais. E como cola, né, porque toda tinta, para ser uma tinta, ela precisa do seu pigmento, né, do seu corante ou do seu corante, e uma cola que fixe então essa tinta no seu suporte, né, no caso as paredes de pedra das cavernas. Né? Então, o que é um aglutinante? Nas tintas modernas, um aglutinante é o látex, é a goma arábica, é a tinta a óleo. Né? Então, a gente tem esses aglutinantes que faça com que a tinta seque e se fixe, né, o seu suporte. Os homens primitivos eles usavam nas suas tintas, na sua composição, principalmente gordura animal ou o sangue mesmo de animais, tudo isso funcionava como uma cola. A gema do ovo, a clara do ovo, tudo isso produz cola. Né? Então essas tintas são extremamente duráveis, extremamente resistentes. Elas estão lá até hoje, claro, também protegidas por um microclima que se criou dentro dessas cavernas. E quando vemos essas cavernas, né, no caso aqui de Lascaux, a gente também tem uma ideia muito interessante, porque ao contrário do que se pensa, do que a gente estudou na infância, na adolescência, os homens, não acredita-se muito que esses homens habitavam as cavernas, né, principalmente essas cavernas que têm essas grandes obras de arte. Porque percebe-se que essas cavernas eram usadas mais de forma ritual e não como habitação propriamente, porque os vestígios arqueológicos indicam nem tanto uma presença de uma habitação comumente, quer dizer, os homens primitivos ficavam no entorno dessa caverna, na parte externa, montando cabanas, montando suas tendas, né?
suas paliçadas, algumas fortificações, enquanto os interiores das cavernas, acredita-se que eram destinados a funções ritualísticas. E esse ponto ele é muito importante aqui que a gente percebe isso na cultura franco-cantábrica, porque eu posso, de certa forma, associar isso à própria ideia da arquitetura, do surgimento de uma ideia arquitetônica onde o homem começa a hierarquizar o seu espaço, né? Ele começa a definir um local sagrado e um local profano, por exemplo, um local onde as coisas do mundo, né, um local profano seria as coisas do mundo acontecem, a sua casa, a plantação, no caso nessa época ainda não existia, mas onde se dá a caça, onde se fazem as coisas do cotidiano, enquanto o homem também seleciona e demarca alguns lugares especiais, né, que são os lugares sagrados. E esses lugares sagrados, eles pode ser, né, geralmente isso vai sendo construído ao longo dos séculos, são locais onde nem todas as pessoas podiam entrar, né? Digamos assim, somente as pessoas iniciadas. Então pode ser, né? Alguns autores especulam que essas cavernas só podiam ter acesso pessoas iniciadas, ou seja, sacerdotes, anciãos, pessoas que conheciam os ritos, né? Que conheciam as tradições e não era aberto a todo mundo, né? Isso também fica claro por quê? Porque o interior dessas cavernas, quando a gente vê esse desenho aqui desse tipo de planta aqui de Lascaux, a gente percebe que são cavernas que não são de fácil acesso. Então, dependendo da câmara dentro da caverna, os acessos eram muito estreitos, então eram locais que não tinham uma certa viabilidade, acredita-se, né? Que não tinham uma certa viabilidade para a moradia e que por estar no seio da terra, dentro da terra, também proporciona um aspecto sagrado, um aspecto ritualístico. Então, para se entrar dentro dessas cavernas, acredita-se, né? Pode ser que sim, que somente pessoas autorizadas dentro de uma hierarquia, xamãs, né, que seriam sacerdotes dessa época, poderiam realmente ser autorizados a permanecer dentro dessas áreas. Então essas pinturas formariam também uma espécie de ornamentação ritual para cultos antigos, para esses cultos animistas, xamânicos da antiguidade. Isso é interessante, né? Porque voltando ali para aquele assunto do sagrado e do profano, o homem começa a marcar espaços, né? Isso é fundamental para a história da arquitetura e das cidades, né? Porque o homem sempre vai sentir a necessidade de marcação de um espaço sagrado, de ter uma consagração aos deuses, né? A um ritual, a um deus específico. E a gente pode perceber esse surgimento já nas cavernas, né, onde que o homem ele marca um espaço que nem todos podem entrar, somente aqueles maiores e mais autorizados. Então essa imagem aqui, essa planta de Lascaux, o que nós percebemos é que alguns termos utilizados pelos especialistas para marcar as câmaras onde as pinturas estão localizadas, elas possuem inclusive termos muito arquitetônicos, né? Por exemplo, a nave, que tem a ver com a nave das basílicas, das igrejas, que a gente vai ver futuramente, a abside, que ela forma também a cabeça de uma basílica, né? O poço, alguma coisa ligada também ao corpo humano, um divertículo, né? E por aí vai. Então são cavernas extensas que podiam entrar centenas de metros para dentro da Terra, né? Então os grandes exemplos, né? Uma pintura que vai florescer em torno de 29.000 a.C. já tem registros, né, de pinturas da região franco-cantábrica, 29.000. Mas as pinturas de Lascaux e Altamira já remetem ali a 15.000 a.C., 15.000 a 10.000 a.C. Então as principais pinturas descritas na bibliografia são desse período, né, como por exemplo esse cavalo, né, de Lascaux, que a gente consegue
ver bem como que esse artista paleolítico consegue captar uma forma bastante realista, bastante real da anatomia de um cavalo, né? O que dificilmente ou raramente ou quase nós não vamos encontrar aqui nas Américas. Então esse momento ele é muito importante. Então, outras indicações desse período paleolítico importantíssimas são essas representações de xamãs, né? Os xamãs são os líderes ritualísticos dos cultos religiosos, né? Dos cultos espirituais, e o xamã também pode ser um líder político, ele pode ser um líder espiritual, ele pode ter uma série de ligações. Então, esses xamãs muito ligados ao animismo, né? Então também não é difícil encontrar essas pinturas que mostrem homens vestidos de animais, né, em danças ritualísticas, também o que evidencia o uso de poções mágicas, né, poções alucinógenas, algum uso de elementos alucinógenos dentro, como também ervas medicinais, como o xamanismo também envolve curas, né, os curandeiros, e eles se parecem muito às vezes, né, com alienígenas, né, então causa até alguns programas sensacionalistas de história ou de pseudo-história, mostram essas imagens como se fossem alienígenas, né, tal, uma evidência disso, daquilo, mas é uma grande bobagem, né, isso não tem fundamento. O que nós vemos, por exemplo, são homens vestidos de animais em rituais, né, rituais xamânicos, rituais religiosos, bem encontrados nessa região também. Aqui em Lascaux, nós temos aqui, por exemplo, a entrada do divertículo axial. Então, as cavernas possuíam pinturas em toda a sua extensão, principalmente nas áreas superiores, né, no teto das igrejas, das cavernas, perdão, das igrejas. Né? Olha só, então como que até o próprio homem lá na frente vai pintar suas igrejas, né, principalmente no período do Renascimento. Mas aqui na entrada de Lascaux, do divertículo, né, são passagens, você tem câmaras grandes, depois pequenos corredores que voltam a se abrir em grandes câmaras, e vemos essas figuras de bisões, né, então essa imagem ela é boa porque mostra para gente uma ideia de escala, né, como que é o tamanho dessas imagens aqui. Aqui novamente mais uma. E essas cavernas, né, aqui no caso a gente está vendo um exemplo aqui também no divertículo axial da vaca preta, né, da vaca da cara preta e desse cavalo chinês, né, porque é um cavalo com aspectos que remetem ali às espécimes ali orientais, né. São cavalos selvagens, né, obviamente, né. Ainda no início o homem ainda eh, não tinha nem domesticado animais direito, né? Os cães ainda estavam em processo de domesticação, as cidades ainda não surgiam, né? Ainda não havia ainda uma sociedade organizada nesse ponto, né? Aqui, por exemplo, nessas duas imagens da direita, da esquerda, mostram especialistas de restauração e biólogos fazendo análises das contaminações dentro das cavernas, perdão. Porque quando a caverna de Altamira e a caverna de Lascaux, principalmente Lascaux, foram descobertas, teve um fluxo muito grande de turismo. As pessoas iam a essas cavernas para conhecer, porque era uma pintura tão espetacular que, né, virou de cabeça para baixo a história da arte e a história a história da pré-história, né? E então, o grande fluxo de pessoas dentro dessas cavernas, né, começou a trazer várias contaminações externas. Porque imagina a seguinte situação: essas cavernas ficaram, né, milênios fechadas, né, porque elas sofreram soterramento das suas entradas, então elas ficaram vedadas durante milênios. Então, quando os homens começam a entrar e visitar, vão levando para dentro dela micro-organismos, as pessoas respiram, elas espirram. Então, tudo isso vai depositando, trazendo elementos externos e alterando o microclima que se formou dentro dessa caverna durante séculos, né? Então, isso levou a um desgaste muito rápido das pinturas nas paredes e à proliferação de fungos
né, principalmente fungos e bactérias aí nessas rochas, né, nas camadas de rocha. E as autoridades então resolveram fechar essas cavernas ao acesso do público, permitindo que apenas especialistas adentrassem dentro delas, né, então para fazer suas pesquisas e tal. Como medida, como contrapartida, atualmente fizeram réplicas para turistas perto, alguns metros, quilômetros perto dessas cavernas, em que montou-se um museu e existem réplicas, né, uma espécie de facsímile da caverna para que o turista tenha essa ideia da escala, da proporção, de uma forma bastante real, bastante próxima, que é uma ideia bastante interessante, porque ela envolve toda, além da questão da curiosidade, ele envolve principalmente a questão da educação, né, do turismo e tudo isso mais, né, principalmente educação. Então nessas imagens aqui, são imagens, principalmente essa imagem maior, mostra um momento em que essas cavernas eram amplamente visitadas. E isso, né, foi prejudicial para essas cavernas. Então hoje não é possível mais, né? Então quando, por exemplo, a caverna de Lascaux foi descoberta, o próprio artista espanhol Pablo Picasso, né, um dos pais do cubismo, ele vai se interessar profundamente por essas pinturas rupestres, e como o cubismo já trabalhava com aquelas ideias da arte primitiva, das máscaras africanas, da escultura ibérica, arcaica, o Picasso, quando ele, né, vê essas pinturas das cavernas francesas, ele fica extremamente chocado, extremamente impactado e leva isso para sua obra, né? Então, por exemplo, as figuras dos touros, que vai ser tão importante na obra do Picasso, até uma coisa autobiográfica, né? Ele vai levar isso para como um fundamento da arte moderna, né? Como forma de mais um elemento a ser agregado numa estética moderna, né? Voltar ao passado, né? Para fazer uma coisa moderna. Então, vale a pena conhecer essa fase de Picasso, né? Muito bela, né? Aqui é outro exemplo de Lascaux belíssimo, né? A vaca que cai. Então esses nomes vão sendo criados, né? São apelidos dados ali pela própria imagem, né? Então figuras de cavalos selvagens e e também não se sabe ao certo por que essas imagens têm essas disposições. Se ela está narrando realmente alguma coisa certinho, ou se são palimpsestos, né? Palimpsesto é quando você reaproveita uma superfície, pinta por cima, esconde alguma coisa por baixo, mas essa coisa por baixo ela acaba voltando de alguma forma, né? Então, quer dizer, a simbologia disso tudo ainda tem muito campo de pesquisa, né? Então, por exemplo, na sala dos touros, existem figuras de caças, figuras de caçadores, figuras sobrepostas. Então, qual que é o sentido disso, né? Por que que uma figura estaria sobreposta a outra figura? Será que a figura anterior à primeira figura pintada, que poderiam ter alguns séculos de distância entre uma e outra? Será que essa figura pintada primeiramente ela tinha perdido a importância e depois o homem, uma outra geração, foi e pintou por cima para reavivar ou para colocar um elemento novo? Quer dizer, não se sabe, né, o que aconteceu. Será que, né, o que será? E, por exemplo, essa figura ela é muito enigmática também, que tem uma figura de um bisão que não dá para entender direito, né? Assim, a gente não tem uma ideia. Mas alguns elementos gráficos são interessantes. Por exemplo, existe o bisão, um homem, parece que ele está deitado, parece que ele está caído, ou ele está em êxtase, né? O que está acontecendo ali? Ele está com o pênis ereto, né? Dá para perceber ali. O bisão aparenta estar com a barriga cortada, com seus intestinos para fora, tá vendo? Ali abaixo do bisão, cortado por uma lança, né, com uma zagaia. Então, será que esse é um animal abatido? O que será que está sendo representado ali? Tem um pássaro com um bastão, parece um pássaro totem. Tem um pedaço ali de um rinoceronte aqui mais à esquerda, né? Então,
a gente não tem uma ideia, né, realmente do que isso significa, né, se isso é uma narrativa e talvez será que é possível a gente tentar entender isso, compreender, né? Então, enfim, são lançadas diversas teorias, são muito profundas, existem, né, bibliografias densas sobre esses assuntos que vão propondo realmente o sentido disso tudo, né? Mas que nos deixa assim perplexo, né? Porque são as nossas origens, né, as nossas origens gráficas, que um período conseguiu produzir de mais acentuado, de mais sofisticado na produção de tintas, de desenhos. Né. Aqui, por exemplo, em Altamira, na Espanha, essa foto aqui, essas duas fotos, elas mostram justamente essa reconstrução, esse facsímile da caverna. Foi feito um museu fora, né, obviamente, nas proximidades da caverna, onde os turistas podem então ver a caverna, a reprodução da caverna e ter uma ideia da sua escala, porque ela foi feita dentro das proporções. É um projeto arquitetônico belíssimo, né? E no caso aqui, né, ela foi encontrada em 1878. Ela tem uma sala de grandes pinturas que é apelidada, né, de Capela Sistina, ou seja, a Capela Sistina é o grande ícone da pintura em afresco do Renascimento, né, cujo teto foi pintado pelo Michelangelo, né, e outros mestres do Renascimento em volta. E não é por menos, né, que esse grande salão da caverna foi pintado apelidado de Capela Sistina. Outra coisa, né, importante dizer que esse paleolítico ele é dividido, né, como eu disse anteriormente, rapidamente, ele é dividido em superior, ele é dividido no paleolítico inferior, e tem esse período madaleniano, que é entre 14.500 a 12.000, o solutreano, 16.000 a.C. tal. E junto com essa noção arquitetônica, né, do sagrado e do profano, um espaço que eu acho que fica bem evidente quando a gente vê um espaço como esse, não é muito difícil a gente imaginar essa caverna como um espaço ritualístico, né, e não um espaço de habitação. Fica até fácil da gente começar a imaginar isso, né, como uma espécie de templo primitivo. Né? E esse templo primitivo, essa ideia do templo primitivo, se a gente começa a associar com aquela ideia, né, de fertilidade das Vênus, o ventre da mulher, é possível também a gente propor uma conexão entre o ventre da Terra, aquilo que fica no interior da Terra, porque a caverna acaba virando simbolicamente uma espécie de útero, não é? Não fica evidente, né? Fica bastante evidente que a caverna é um tipo de útero da Terra, né? Então essa analogia é possível também. Então o que explicaria também de certa forma essa vontade do homem se manifestar pictoricamente, graficamente, porque é um momento também que ainda não existe o alfabeto. Né? O alfabeto, se a gente está aqui em 14.000 a.C., o alfabeto surge na Suméria, né, por volta de 3.200 a.C., tem os primeiros registros, né, os registros mais antigos de um alfabeto, né, de um sistema de escrita organizado. Então acaba que a própria pintura ela se torna uma forma de transmissão de conhecimentos, né, de transmissão de tradições. Esse é um desenho esquemático aqui, né, da caverna de Altamira, que dá para ver, né, a entrada da caverna, a configuração das grandes galerias, dos salões de pedra, né, do interior da caverna, e pontuado ali com desenhos e a própria escala onde estão as principais obras artísticas, né, dentro dela. Então, é um material muito rico, né? Aqui no caso o próprio rei da Espanha, né? Uma foto famosa que a gente vê muito aí na qualquer pesquisa que a gente faz, né? Mas são os reis da Espanha, né? O rei Juan Carlos, né? Visitando a própria gruta, né? Numa visita dessas. Aqui é um desenho, já seria aqui é um desenho mesmo feito por especialistas, reproduzindo, inclusive dá para ver um pouco desses desenhos sobre desenhos, né? O tal do palimpsesto, em que a gente vê cervos, né? Veados, javalis,
touros, bisão, porco do mato, né, o porco selvagem. E aqui, né, tem isso dentro da Capela Sistina. Né, são desenhos feitos por especialistas que mostram bem a sobreposição. Né, um animal era sobreposto por outro. Essa razão, né, como eu disse, é um grande mistério, como quase tudo desse período. Né? Então, existem cenas muito bonitas, né, de animais. A gente não sabe exatamente se ele está dormindo, se ele está morrendo, né, o que está acontecendo, se ele está com frio exatamente, animais vistosos, né, como esses bisões aqui de Altamira. Então, desse período 15.000 a 12.000. É um período importante porque, como eu disse, está tendo o degelo, né, a Terra está ficando mais quente. Então, o gelo está subindo cada vez mais para o norte da Europa, essas regiões estão ficando mais quentes, a população está crescendo. Né? Então, é um momento em que o Neolítico, o período Paleolítico, vai chegando ao fim até ali aproximadamente 10.000 a.C. surge, né, tem um salto para o período Neolítico, onde o homem já começa a desenvolver as primeiras cidades, que veremos aqui daqui a pouco. Né? Aqui é um desenho muito bom de ver, né, porque ele mostra bem essa ideia do palimpsesto. Né? O palimpsesto isso vem lá do Egito, da Grécia Antiga, porque é uma forma de você reaproveitar, por exemplo, um pergaminho antigo, porque eram caros de se produzir, de comprar. Então, os antigos eles reaproveitavam as seus pergaminhos, né? Eles apagavam uma coisa que estava escrita e escrevia por cima. Mas, como o tempo ia passando, aquilo que estava escrito primeiramente começava a aparecer junto com aquilo que era novo. Né? Então, essa ideia do palimpsesto também ela é trabalhada aqui como um registro da memória. Né? Então, é muito interessante a gente ver isso também. Aqui em outra caverna francesa, também que é muito interessante essa imagem, né, em Tuque Adalbert, ela trata aqui de mais ou menos de 15.000 a 10.000 a.C., a datação dela, que tem o mesmo sentido, que o homem também começa a produzir esculturas de tamanho maior, relevos escultóricos, e o que a gente vê nessa imagem é uma raridade, uma preciosidade, que são figuras de animais, de bisões, de javali, né, tal. Aqui no caso são figuras aí de bisões em que o homem vai moldando com terracota, com barro, né, com não terracota, perdão, mas com argila, né, terracota precisaria, né, de uma queima, né, mas o homem vai moldando com argila mesmo, ele vai aproveita as próprias deformidades da pedra ou do relevo e forma a imagem do animal. Então ele está fazendo tridimensionalmente, como uma escultura, a mesma relação que ele fez com a pintura. Né? Então o que seria isso? Seria também a réplica desse animal, ritualisticamente falando. Né? O que ele quer com isso? Mas com certeza, né, praticamente a mesma intenção da pintura. Então a escultura e a pintura é um animal como uma forma de rever, né, de reviver esse sentido metafísico, né, talvez aí desses elementos. Também em Peshmerga, outra caverna francesa, franco-cantábrica, tem essas figuras, né, de mamutes, né, daqueles elefantes, né, que se extinguiram, aqueles parentes dos elefantes primitivos, que são aproveita esse homem ele aproveita os próprios sulcos, as próprias irregularidades da superfície da caverna e vai complementando, né? Olha, por exemplo, a figura do mamute, ela do mastodonte, né, aqueles animais lá que existiam, que foram extintos pelo próprio homem, né, pela própria caçada. A figura ela é construída com as irregularidades, é como o homem vai completando uma imagem. Né? No caso, por exemplo, desse bode aqui, né, dessa figura aqui no canto esquerdo inferior, né, dessa ovelha ali, desse bode, com esses chifres, né, percebemos que as próprias patas do animal
e os pelos que vão descendo pelo corpo do animal, eles são sugeridos pelas depressões da pedra. Né? Isso é muito interessante também, como que o homem já tem associações plásticas, né, óbvias entre o relevo e vai completando a imagem. E também uma técnica, né, que evidencia uma parte dessas técnicas artísticas em que o homem primitivo ele já tinha seus pincéis, ele fazia pincéis, pintava com os dedos, usava pincéis e também usava uma técnica muito interessante, que é a técnica do sopro. Né? Ele fazia canudos de madeira e ia soprando então o seu pigmento com aglutinante e fazia uma espécie de contraforma. Né? Ele fazia o negativo ali da imagem, né, a contraforma dela. E é muito comum ver essas figuras de mãos. Então isso acaba virando um prato cheio aí para os psicólogos, para os arqueólogos e historiadores da arte, porque alguns vão até dizer que colocar a sua própria mão, marcar a sua própria mão nas cavernas é um primeiro vestígio da ideia de identidade. Né? Que o homem que fez isso, o artista que fez isso, reparem ali nessa pintura desses cavalos, né? As mãos espalhadas por toda a superfície, né? Por cima dos cavalos e por baixo dos cavalos. Que isso evidencia uma ideia de identidade, como se fosse uma assinatura, falando eu estive aqui, eu fiz isso, eu existi. Né? E então que isso é realmente ela denota um sentido de identidade. Porém, né, é uma teoria mais dentro das teorias mais aceitas, mas a gente dificilmente vai saber a verdade, né, o porquê que isso foi feito. Né, mas que realmente denotam a identidade, né, o sentido de identidade. Então, essa por fim, né, a última imagem, eu fico aqui. Essas são as culturas franco-cantábricas resumidas basicamente nessas duas cavernas, Altamira e Lascaux. Né? Isso é bem apresentado nas bibliografias em geral. Eu fico por aqui, até a próxima.